Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição com uma informação preocupante sobre saúde. O Brasil registrou nesta terça-feira a 8ª morte por varíola dos macacos. O óbito pela doença foi confirmado em Minas Gerais. O caso foi notificado em Minas Gerais. Trata-se de um homem de 33 anos com comorbidade residente em Divinópolis. Ele estava internado em Belo Horizonte e morreu no sábado. De acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, há a suspeita de um quarto óbito por varíola dos macacos, ainda em investigação no estado. A varíola dos macacos, também conhecida como monkeypox, foi incluída em setembro na Lista Nacional de Notificação Compulsória de Doença nos Serviços de Saúde Públicos e Privados em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, testes podem ser feitos em 31 laboratórios de referência, sendo que 27 são laboratórios centrais de saúde pública dos estados. Até o momento, o país registra mais de 9.000 casos confirmados da doença. E a Justiça liberou R$ 1,5 bilhão em pagamentos atrasados para os beneficiários do INSS. O valor corresponde à revisão de aposentadorias, auxílios-doença e pensões. O Conselho da Justiça Federal liberou R$ 1,5 bilhão em atrasados para beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O dinheiro veio por meio de ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de valores de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios de mais de 81.600 processos destinados a quase 106 mil pessoas. Para receber o pagamento, o processo precisa ter sido finalizado, sem possibilidades de recursos do INSS, o chamado trânsito em julgado. É preciso ainda que a Justiça tenha concedido a ordem de pagamento, a requisição ou a autuação do processo. O pagamento deve ser feito de acordo com o cronograma dos tribunais regionais federais. A informação do dia em que as contas vão ser efetivamente liberadas para saque deve ser buscada na consulta de requisição de pequeno valor, disponível na página do tribunal responsável. E agora a gente fala do tempo. Um forte temporal atingiu o município de Cordeiro, na região serrana do Rio de Janeiro, ontem à tarde. A chuva, que veio acompanhada de fortes ventos e granizo, deixou alguns pontos da cidade totalmente interditados. Imagens impressionantes publicadas nas redes sociais por moradores mostram as ruas completamente cobertas por gelo, como se tivesse de fato nevado por ali. Vários bairros registraram alagamentos e diversas casas ficaram destruídas por conta das chuvas. Até mesmo o gabinete da prefeitura da cidade ficou alagado. De acordo com a Defesa Civil Municipal, em apenas 40 minutos foram registrados quase 50 milímetros de chuva. A prefeitura informou que, apesar dos transtornos, não houve vítimas. A Defesa Civil e outros órgãos seguem aí prestando assistência aos moradores. E esses temporais têm sido provocados por uma frente fria que está passando pelo oceano, próximo à divisa do Rio de Janeiro com o Espírito Santo. Algumas cidades do centro-sul do país, litoral da Bahia e partes do norte, devem continuar sendo atingidas por essa frente fria, que não diminui tanto as temperaturas, mas aumenta a umidade, provocando aí esses temporais. Vamos juntos com a câmera 10 lá fora, porque tá valendo a pena. Olha o céu de brigadeiro, gente. E a temperatura segue aí em elevação. De volta comigo? Vamos conferir a previsão para hoje em algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente continua falando da cidade de Cordeiro. Hoje o tempo por lá deve melhorar bastante. Poucas nuvens carregadas ainda permanecem na região e o sol deve predominar na maior parte do dia, com máxima aí de 26 graus. Em Salvador, capital da Bahia, o tempo deve ficar bem instável hoje. As temperaturas devem aumentar um pouco ao longo do dia e a máxima pode chegar aí aos 29 graus. Mas atenção, tem previsão de chuva volumosa hoje na cidade, que pode chegar durante a tarde.
Já em São Paulo, o tempo vai ficar firme durante todo o dia. Agora faz mais ou menos aí uns 20 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. No destaque internacional, falamos do conflito no leste europeu. O presidente americano Joe Biden alertou a Rússia para não usar armas nucleares na guerra com a Ucrânia, indicando que uma escalada desse tipo seria um erro grave. Os Estados Unidos e seus aliados suspeitam que a Rússia poderia usar uma bomba suja em um ataque de bandeira falsa, possivelmente para justificar o uso de armas nucleares convencionais por parte de Moscou, já que se encontra em desvantagem no leste e no sul da Ucrânia. A Rússia estaria cometendo um erro incrivelmente sério se usasse uma arma nuclear tática. Não estou garantindo que seja uma operação de bandeira falsa ainda. Não sabemos, mas seria um erro sério. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a Rússia não deve escalar o conflito na Ucrânia com afirmações de que Kiev planeja detonar uma bomba suja em seu próprio território para culpar Moscou. A Rússia acusa a Ucrânia de querer detonar uma bomba radioativa em seu próprio país. Em sua forma mais básica, uma bomba suja é uma arma convencional mesclada com materiais radioativos, biológicos ou químicos, que se espalham com a explosão. E antes de finalizar, chegou a hora do esporte. Olha só, faltam 25 dias para a Copa do Mundo e chegou a hora do Boletim Esquenta Qatar com o Leonardo Félix. Hoje ele fala do primeiro Mundial que foi transmitido ao vivo em cores pela televisão. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar de uma curiosidade da Copa de 70, realizada no México. Você sabia que este Mundial foi o primeiro a ser televisionado? De forma inédita, o torneio foi transmitido pela TV ao vivo, via satélite e em cores. O Campeonato Mundial de Futebol foi um marco na história da televisão brasileira. 54 milhões de pessoas aqui no Brasil puderam acompanhar as partidas. Desde 1938 na França até 1966 na Inglaterra, era o rádio que mobilizava multidões na cobertura do evento. A partir de 1970, a televisão caiu no gosto popular. Mas como a maioria dos brasileiros não tinha aparelhos com essa tecnologia em cores, poucos usufruíram da modernidade. A Embratel programou diversas demonstrações, exibindo jogos em cinemas e outros locais públicos no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. É isso aí, faltam 25 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Valeu, Léo. E olha, essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã mostrando uma caminhada que movimentou o centro de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, como um novo alerta sobre a prevenção do câncer de mama. Agradeço demais aí a sua companhia. E tem ainda eu aqui te esperando. É daqui a pouquinho e claro que você não pode perder. Até mais!